Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia nos bastidores. Do futebol brasileiro, um burburinho vem ganhando força nos últimos dias e agitando as redes sociais. Antony, atacante revelado pelo São Paulo ex-Ajax e atualmente no Manchester United, estaria próximo de um acerto surpreendente com o Corinthians. A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, mas fontes ligadas ao clube paulista indicam que conversas estariam em estágio avançado. O possível retorno de Antony ao Brasil, e mais especificamente para o arquirrival de onde ele surgiu, seria um dos movimentos mais polêmicos e ousados da janela de transferências. É claro que esse tipo de negociação envolve muitos fatores: salários astronômicos, questões contratuais com o United e principalmente a aprovação do jogador, mas o fato de o Corinthians estar envolvido já acende o alerta nos bastidores do futebol brasileiro. E onde há fumaça, há fogo. Esse tipo de rumor não surge do nada, ainda mais com a intensidade que está se espalhando. O Timão, conhecido por grandes tacadas e contratações de impacto, estaria disposto a fazer loucuras financeiras para alavancar seu projeto esportivo e reacender a paixão da torcida que anda carente de ídolos e de resultados expressivos nos últimos anos. Vale lembrar que Antony sempre foi um jogador polêmico, seja por sua postura dentro de campo, seja pelas polêmicas fora dele. Desde que chegou ao Manchester United, o brasileiro teve dificuldades para se firmar como titular absoluto, apesar de alguns lampejos de genialidade. A cobrança da imprensa inglesa e dos torcedores é constante, o que teria levado o jogador a repensar seu futuro na Europa. Nessa turbulência, surge o interesse do Corinthians como uma luz no fim do túnel. Amigos próximos do atleta que preferiram não se identificar indicam que Antony estaria disposto a abrir mão de parte de seu salário milionário para voltar ao Brasil, reencontrar sua forma e, quem sabe, disputar a próxima Copa do Mundo com mais chances. E por que não no Corinthians? O clube mesmo, em meio a crises financeiras recorrentes, ainda possui uma força gigantesca de marca torcida e exposição. Além disso, Antony vê com bons olhos a chance de se tornar o protagonista de um projeto ambicioso, liderando uma nova geração de talentos no futebol brasileiro. A possibilidade não é apenas de retorno ao país natal, mas de uma reviravolta total em sua carreira profissional. Por trás desse possível acerto, há uma engenharia financeira sendo articulada. Patrocinadores interessados já teriam sido contatados para viabilizar o negócio. O modelo seria semelhante ao que clubes brasileiros adotaram em outras grandes contratações nos últimos anos, um acordo tripartite envolvendo Corinthians, Antony e empresas dispostas a bancar parte dos custos em troca de exposição e associação à imagem do jogador. A diretoria do Timão sabe que para voltar a competir em alto nível precisa de nomes de peso, e poucos têm a visibilidade e a capacidade de gerar engajamento como Antony. O camisa 21 do Manchester United é jovem midiático, tem passagens pela seleção brasileira e, sobretudo, uma base de fãs enorme que o acompanha desde os tempos de Ajax. Trazer um jogador com esse perfil não é apenas reforçar o elenco, é uma jogada de marketing poderosa. O clube vê nisso uma oportunidade de ouro para retomar o protagonismo perdido nos últimos anos. As últimas temporadas têm sido de altos e baixos para o Timão, e nomes como Antony podem significar o início de uma nova fase. A pergunta agora é: o Corinthians tem bala na agulha para fechar esse pacote, apesar do otimismo de parte da torcida? Há quem duvide da veracidade da negociação. Internamente, alguns conselheiros do Corinthians demonstram preocupação com o impacto financeiro de uma operação desse porte. O clube já enfrenta dificuldades para fechar as contas e, segundo informações de bastidores, há certa divisão entre os dirigentes sobre o risco de investir pesado em um único jogador. Antony não é barato. Mesmo que aceite reduzir seu salário, a diferença entre o que ganha na Europa e o teto corintiano ainda é significativa. Além disso, há a questão da adaptação ao futebol brasileiro, bem diferente da Premier League.
O jogador teria que se readaptar ao ritmo e ao estilo de jogo local, além de lidar com a pressão da Fiel, que não perdoa atuações abaixo da média. Por outro lado, há confiança no staff do jogador de que o retorno pode ser positivo para todos os lados. Antony tem consciência de que seu ciclo no United pode estar chegando ao fim e voltar ao Brasil pode ser estratégico. E mesmo os críticos mais céticos reconhecem que, tecnicamente, ele agregaria muito ao elenco atual do Corinthians. A possível contratação de Antony também traria consequências importantes dentro do elenco corintiano. A chegada de um nome desse peso, naturalmente, mudaria a hierarquia do vestiário. Jogadores jovens como Wesley e Giovani, que hoje brigam por espaço no ataque, teriam que disputar posição com um atleta de seleção. Isso pode ser bom para o grupo, gerando competitividade, mas também pode criar desconforto. É inegável que Antony atrairia os holofotes e se tornaria o centro das atenções, o que exigiria um trabalho de gestão de egos por parte da comissão técnica. Além disso, o técnico atual do Corinthians teria que adaptar o esquema tático para aproveitar ao máximo as características do novo reforço. Antony atua preferencialmente pela direita, cortando para o meio com sua canhota, o que exige um lateral ofensivo para acompanhar suas jogadas e um centroavante de presença para concluir as jogadas. Ou seja, sua chegada poderia gerar um efeito dominó no elenco, forçando novas contratações ou adaptações. Isso mostra que a possível vinda de Antony vai muito além do campo financeiro, é um movimento técnico e tático que pode redefinir o estilo de jogo do Corinthians. O impacto fora de campo também seria gigantesco. Antony é um dos jogadores brasileiros mais ativos nas redes sociais, com milhões de seguidores no Instagram, TikTok e Twitter. Sua contratação pelo Corinthians seria um prato cheio para o marketing do clube, que vem buscando maneiras de rejuvenescer sua base de torcedores e se aproximar das novas gerações. A imagem do jogador poderia ser explorada em campanhas publicitárias, ações de engajamento e até em parcerias com marcas internacionais. O retorno de mídia seria imediato. Além disso, o clube ganharia força para renegociar contratos de patrocínio e explorar novas fontes de receita, como vendas de camisas e produtos licenciados. A presença de Antony no elenco poderia até mesmo abrir portas para futuras parcerias com clubes europeus e investidores estrangeiros. O Corinthians, que já tem uma das maiores torcidas do país, vê nesse tipo de contratação uma forma de se consolidar também como potência internacional. E tudo isso sem contar o fator emocional. Ver um jogador de seleção com status de estrela europeia vestindo a camisa alvinegra seria um sonho para muitos corintianos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Mas a pergunta que não quer calar é por que Antony escolheria o Corinthians e não o São Paulo Clube, onde foi revelado, e que também tem interesse em seu retorno. Essa possibilidade adiciona um tempero especial à história. Fontes próximas ao jogador garantem que, apesar do carinho pelo tricolor, Antony não descarta vestir a camisa do maior rival. O motivo: projeto esportivo e visibilidade. O Corinthians, mesmo em crise, ainda atrai mais atenção da mídia e tem maior capacidade de mobilização popular. Além disso, a oferta financeira corintiana seria mais agressiva, com apoio de patrocinadores dispostos a bancar o investimento. O São Paulo, por sua vez, teria limitações orçamentárias e não conseguiria competir nas mesmas condições. Outro ponto é a chance de ser protagonista absoluto, algo que no São Paulo poderia ser dividido com outros jogadores em alta no elenco. Antony enxerga no Corinthians uma oportunidade de liderar um novo ciclo, de ser a principal referência técnica e midiática de um projeto ambicioso. Essa quebra de expectativa, um ídolo tricolor no Parque São Jorge, seria um verdadeiro terremoto no futebol paulista. Dentro do Manchester United, o clima em relação a Antony é de incerteza. O clube inglês, que pagou cerca de 100 milhões de euros ao Ajax pelo jogador, esperava mais retorno técnico e comercial. Até o momento, Antony não conseguiu justificar o alto investimento e sua permanência para a próxima temporada está em xeque. A diretoria do United já estaria aberta a uma negociação desde que os termos não representem um grande prejuízo.
Um empréstimo com opção de compra é a alternativa mais viável e é justamente nesse modelo que o Corinthians estaria apostando. A ideia seria contar com o jogador por 1 ano, pagando parte dos salários e oferecendo vitrine enquanto Antony recupera seu valor de mercado. Se a aposta der certo, o Timão poderia tentar a compra definitiva com a ajuda de investidores. É um jogo de risco, mas também de oportunidades. A torcida corintiana, como sempre, já começa a sonhar. Imagens do jogador com a camisa alvinegra estão pipocando nas redes sociais. E o nome Antony já começa a ecoar nas arquibancadas virtuais da Fiel. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians adota silêncio estratégico. Nenhuma declaração oficial foi dada, mas nos bastidores a movimentação é intensa. Pessoas próximas à presidência indicam que há sim tratativas em curso, mas que tudo está sendo feito com o máximo de cautela. Afinal, uma negociação desse porte não pode vazar antes do tempo. O clube sabe que qualquer movimento errado pode atrapalhar as conversas ou inflacionar o valor. Ao mesmo tempo, o vácuo de informações concretas alimenta ainda mais os rumores. Influenciadores jornalistas e insiders esportivos estão atentos a cada passo e qualquer publicação enigmática nas redes sociais é interpretada como sinal de que a novela está prestes a ganhar um novo capítulo. É o tipo de história que o futebol brasileiro adora. Drama, rivalidade, dinheiro e paixão. O Corinthians, que sempre gostou de ser protagonista dentro e fora de campo, parece disposto a jogar todas as fichas em Antony. A torcida espera ansiosa. Será que o camisa 39 do United vai mesmo trocar Manchester pelo Parque São Jorge? A resposta, por enquanto, ainda está entre sorrisos fechados e reuniões a portas trancadas. Se concretizado o acerto entre Antony e Corinthians, pode entrar para a história como uma das maiores reviravoltas do futebol brasileiro nos últimos anos. Um jogador revelado pelo São Paulo, com passagem milionária pela Europa, retornando ao Brasil para defender o maior rival e reescrever sua história dentro de casa. Seria uma narrativa digna de novela. Mas como em toda grande trama esportiva, tudo depende de detalhes. O tempo vai dizer se esse rumor é apenas fogo de palha ou o início de uma virada monumental. Por enquanto, os corintianos seguem de olhos atentos, o coração acelerado e o celular na mão, prontos para a notificação oficial. A cada hora que passa, o sonho ganha contornos mais reais. Antony no Corinthians parece loucura, mas no futebol, como a própria história do Timão já provou, tantas vezes a loucura pode ser o caminho mais certeiro para a glória. Fiquem ligados, o mercado da bola ainda vai dar muito o que falar. E esse possível acerto, meus amigos, pode ser o mais explosivo do ano. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!